Fala galera, comunidade Delphi, Laércio aqui novamente apresentando um vídeo e vai ser curto, tá? Então eu espero que vocês não fiquem preocupados com longo tempo, a longorreia. Vai ser um vídeo curto, mas vai apresentar algo que eu julgo ser muito interessante. E a ideia é mostrar até onde já cheguei com isso. Tá? Se trata de uma série de componentes que eu estou criando. Aqueles que eu já posso apresentar já são 4. Um deles, vou começar pelo primeiro e o mais antigo, que essa história que gerou a necessidade de criar esse componente e essa solução, já data de 15 anos, um pouquinho mais, eu não sei exatamente, teria que ver aqui nas minhas anotações. Bom, o fato é que uma empresa em Guarulhos, São Paulo, precisava criar 330 relatórios, exatos 330 relatórios. Isso foi fruto de uma reunião, sequência de reuniões entre todos os setores da empresa, uma indústria que fabrica, ela tem sede no bairro de Bom Sucesso, em Guarulhos, ela fabrica produto de limpeza. Ela tem uma série de produtos, ou tinha na época uma série de produtos idêntico àquela que você encontrava na Gillette do Brasil. Sabonete, sabão, detergente, palha de aço, imagine algo ligado à limpeza, você vai encontrar nessa lista. Bom, essa indústria, que hoje já tem ramificação no Nordeste brasileiro, inclusive, com fábricas em cidade do Nordeste que não me vem à mente agora, ela precisava exatamente criar esses 330 relatórios. Isso era uma crise instalada dentro do TI, crise no bom sentido, porque precisava ser feito e o prazo era curto. Qualquer coisa além de 3 meses, menos de 6, mas vamos ficar que fosse 6 meses. Então eu fui convidado, porque já tinha uma experiência com o meu trabalho em uma consultoria, fui convidado a participar dessa decisão. A decisão que foi me apresentada por eles foi contratar profissionais Rio, São Paulo ou cidade. Eles achavam que me trazendo para esse projeto, porque reconheciam a minha expressão junto à comunidade Delphi, que é fato desde longa data, que fosse mais fácil, né? Fosse mais fácil. E ficou claro, esclareci para eles que não haveria os profissionais disponíveis, ainda que eles tivessem 2 ou 3 andares de um hotel esse que eu acabei me hospedando, para acomodar essas pessoas, o prazo seria 3 a 6 meses, sei lá, e ficou de cara, já tinha orçamento para isso, tá? Mas de cara ficou claro que não poderia, porque não haveria profissionais com essa categoria habilitados para isso, para aceitar um emprego de 6 meses e perderem seus trabalhos, porque alguns teriam que sair dos seus trabalhos. Então, isso estava inviável. Porque o relatório era feito em Fast Report, e eu já tinha experiência de fazer exatamente isso em Fortes Report, né, essa coincidência de nome. Então, apresentei a proposta de criar um gerador de relatório. A análise que levou a gente a acreditar que pudesse criar um gerador de relatório é que, no caso deles, ultrapassava 90% dos relatórios eram tabular. Tabular com campos agregados, ou seja, onde você tinha aquelas quebras, né, de agrupamento, e normalmente o design é muito parecido, e não tem para onde fugir, né, quando se trata de trabalhar. E os relatórios simples, um número enorme também de relatórios simples, onde teria no máximo uma totalização no final da listagem. E como criar isso? E como promover isso gerando relatório? Então eu fiz, de certa forma, já tinha praticamente pronto isso em Forte Report. Eu converti isso para Fast Report, que é a ferramenta que eles usavam, e hoje a comunidade Delphi adota em larga escala. Bom, está aqui na frente de vocês uma demonstração de dados. Claro, botei uma camada de dados, mas por aqui, para ter noção, eu vou começar pelo fim, tá? Eu vou começar mostrando o resultado de um relatório com totalização no final, o que eu chamei de relatório simples para esses dados aqui, ou seja, sem agrupamento. Vamos lá, clicando aqui. Está aqui o gerador de relatório. Ele vai ter parâmetros que permitem você criar os 3 títulos, de áreas de título, né? Ele permite você agregar uma logomarca no seu relatório e ele automaticamente gera as colunas na ordem que o dataset se encontra dentro do dataset. Claro, o dataset pode ter uma infinidade de colunas, muito além disso aqui. Então vai haver uma marcação de propriedade dentro do T-Field lá do relatório, isso é coisa que a gente vai fazer com o dedo aqui usando o mouse, e vai definir quais relatórios participam ou não disso aqui. E eu optei por uma totalização, não é obrigatório a totalização. Existe um componente que você configura o que você quer para esse relatório. Ok?
Já o relatório de grupo, não fique preocupado com as cores, tá? Não seriam as cores que você utilizaria, nem eu talvez. A questão é que eu só mostrei isso aqui para destacar os grupos. Esse segundo exemplo agrupa por cliente e produto. Tanto que se você ver aqui, Cristine Pizza Grande, ela tem 2 registros, 2 ocorrências, a totalização por grupo e a totalização por relatório, tá? Não há limite para grupos. Se você quiser fazer com 5, 6 grupos, relatórios contábeis, pode ter mais ou menos isso. Se eu bem me lembro, né, a orientação do meu falecido irmão, acho que 4 níveis, né? É o normal. Mas tudo bem, não há limite. O componente, a rotina está preparada para lidar com todo e qualquer grupo. O segredo é a massa de dados, tá ok? Então vamos deixar isso aqui presente e vamos mostrar o que foi feito aqui, ok? Eu criei um componente, literalmente eu criei um componente. Além do componente que gera o relatório, eu criei um componente que é visual em tempo de projeto, onde você configura o relatório. Você simplesmente escolhe um dataset, que já está preparado para isso. Ele vai criar dinamicamente a indexação desse dataset, tá? Porque o agrupamento precisa disso, tá? Você escolhe o modelo, a lista por enquanto só tem esses 2, mas vai contemplar todos, ok? Escolhido o dataset, você vai ter um local chamado funções, onde você adiciona funções de agregação. Eu adicionei 2, eu estou totalizando, desculpa, pelo campo quantidade, campo esse que a escolha do client dataset já preenche para você. E na lista eu escolhi a função sum, de soma. E fiz o mesmo para preço. Somei os preços. Claro, teria que somar os preços multiplicados, mas isso é detalhe. Ok? Então, basicamente, até agora, o programador fez o dataset. A criança está aqui. Ele não tem dependência de middleware, tá? Por isso que eu usei o client dataset. É a sua middleware. Então, repare que eu não provoquei ordenação, agrupamento, nada aqui. É o relatório com a lista de dados. O Fast Report, assim como o Forte Report, o gerador de relatório que eu trabalhei, eles são capazes, uma vez os dados indexados, a fazer isso sozinho, tá? Então, beleza. Basicamente, o cara criou esse client dataset e estou vinculando isso a dataset do FireDAC, e estão vinculados a 2 datasets de exemplo. Esse componente aqui vai gerar o relatório simples, tá? Você tem aqui o título 1, o título 2 e o título 3, que você está livre para escrever. Claro, você vai ficar atento com o tamanho da string se cabe na largura do formulário, tá? O formato desse, a orientação de página também está aqui. Então o componente faz com que você configure. Criei o dataset, ou tem um client dataset, a partir do princípio que você já tem isso pronto aos milhares, possivelmente, né? No caso desse sistema de fábrica, você imagine o que nós temos lá, ok? E pedir totalização aqui. E não vou pedir. Exibir coluna, não exibir o título de coluna também, tá ok? Funções agregadas, nome do relatório, orientação de página. Pronto. Colunas de agrupamento. Não vai ter, porque o relatório é simples. Então eu não quero agrupar por nenhum campo. O resultado está demonstrado aqui, né? Agora vamos ao segundo caso. O que modifica na configuração do componente para você obter isso daqui? No caso, definir quais são os campos de grupo. Só isso. A partir do princípio que ele é igual, é o mesmo componente, só que agora ele configura outro dataset, é o de grupo, é a mesma origem de dados, tá? Eu só nomeei por questão de didática aqui, mas é a mesma origem de dado do outro. A questão do agrupamento vai ser feito aqui, ó. Campos de agrupamento, eu adicionei 2, você pode remover. Campo que eu escolhi para isso, a lista vai me dar. Na ordem hierárquica do agrupamento, o segundo campo do dataset. E bingo! Temos relatório. Eu escolhi a orientação aqui deitado para dar essa sensação, mas posso trocar ele aqui e vou fazê-lo. Já que está compilado. Esse segundo relatório está com paisagem, vou botar para retrato. Ele se adequa naturalmente à largura das colunas. Você vai falar assim, mas e se eu tiver mais coluna? Mesmo aspecto, mesma análise que você teria se você tivesse configurando o report. Okay? O que não ficou claro é quando adotar.
Por que, na minha opinião, vale a pena ter esse gerador de relatório? Porque realmente, se você fizer uma avaliação nos seus relatórios, todos, aqueles que você imprime, claro, isso aqui vale também para gerar PDF ou HTML, tá? Ele tem as funções de gerar PDF e HTML. Então você pode usar esse gerador de relatório não para apresentar esse preview, compreende preview do PEST para aplicações desktop. Óbvio que para desktop, seja ele FireMonkey ou VCL, tá pronto. Agora, se você, ao invés de usar um método que exibe relatório, o save HTML ou save PDF, que é um eficiente, você também vai poder usar para produzir em escala relatórios para esse ambiente, tá ok? Isso já funciona, está pronto para isso. Bom, o que eu não coloquei aqui, acho que na minha apresentação, e eu já estou terminando o vídeo, é que aqueles relatórios que não se aplica isso daqui, você vai desenvolvendo naturalmente. Você não vai sair da sua plataforma porque usar esse gerador de relatório e vai usar o Fast Report para gerar o seu relatório. Por exemplo, o relatório que emite uma nota fiscal, aqui padrão, eu vou falar de nota fiscal porque todo mundo vai entender. Tem em mente isso. Ainda que você não tenha programador, você tem o exemplo de uma nota fiscal. Você tem cabeçalho e rodapé, você tem a parte de totalização aqui, seria útil, mas você precisa de um design livre. Você não pode gerar um gerador de automático que faça esse trabalho para você. Tá? As larguras das colunas aqui é fácil, você vai definir em propriedade lá no T-Field. Então tudo aqui está resolvido. Mas com gerar um relatório de nota fiscal ou um outro relatório elaborado de outra maneira que foge ao padrão tabular, naturalmente isso aqui não serve. Mas lembre-se, faça uma análise e dê um feedback, tá? Seria interessante para a gente consolidar essa informação. Se no teu ambiente, de um ambiente onde tem um RP, por exemplo, você vai ter relatório de grupo agrupado por coluna, simples ou agrupado, num volume absurdo. Comparado ao restante, vai, no mínimo, ter 80%. Então, é nesses casos que você ganha o design desse componente. Ok? Eu agradeço aí a atenção e podem me passar feedback pelos canais que eu vou divulgar isso aqui, tá? Muito obrigado pela atenção.